Olá, olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista e a gente tá aqui no Diário Estoico. E hoje vai ser um dia bastante interessante. Mas antes de começar a falar sobre o ensinamento de hoje, dia 6 de junho, que é quando aguentar e quando ir embora, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e depois que terminar esse vídeo, dar uma olhada nas outras playlists para ver se você gosta de mais alguma coisa. Eu estou tentando aumentar aqui a quantidade de conteúdos. Está difícil por falta de tempo mesmo, porque eu faço tudo sozinha, né? E editar demora bastante, gente. Então, tá ficando meio cru, assim, na verdade, os vídeos, sabe? Eu não tô tendo muita edição, não. Eu corto, assim, períodos de silêncio, ou quando eu travo alguma vez, assim, daí eu repito a frase, sabe? Às vezes dá uma embolada na língua. Aí eu corto e faço de novo. Mas é basicamente isso que eu faço de edição. Mas só que demora. Então, eu tô fazendo conforme eu consigo ter disponibilidade de tempo mesmo. Mas aproveitem os conteúdos porque tá bastante bom. Então, antes de a gente começar, eu vou pedir para você fazer isso depois que a gente assistir o vídeo, tá? Mas já se inscreve no canal e já curte esse vídeo. E depois que terminar o vídeo, compartilha com alguém que você vai identificar aqui que precisa ouvir sobre isso, tá bom? Então, quando aguentar e quando ir embora. Pensa naqueles que, não por culpa de incongruência, mas por falta de esforço, são instáveis demais para viver como desejam, mas vivem apenas como começaram. Sêneca sobre a tranquilidade da alma. Em seu livro O Melhor do Mundo, Seth Godin traça uma interessante analogia a partir dos 3 tipos de pessoas que vemos na fila do supermercado. Um entra numa fila curta e permanece nela por mais lenta que seja, e por mais rapidamente que as outras pareçam avançar. Outro muda de fila repetidamente, com base no que pensa que poderia lhe poupar alguns segundos. E um terceiro troca apenas uma vez, quando está claro que sua fila está lenta e há uma alternativa óbvia, e depois prossegue com o seu dia. Ele o estimula a perguntar: de que tipo você é? Sêneca está também nos aconselhando a ser desse terceiro tipo. Só porque você começou em um caminho não significa que você está comprometido com ele para sempre, especialmente se esse caminho se revelar falho ou obstruído. Ao mesmo tempo, isso não é desculpa para ser volúvel ou incessantemente hesitante. É preciso coragem para decidir fazer coisas de maneiras diferentes e efetuar uma mudança, bem como disciplina e consciência para saber a noção de, mas esse parece ainda melhor. É uma tentação a que não podemos tampouco ceder continuamente. A gente está vivendo no momento do mundo em que as pessoas são incentivadas a desistir de tudo e qualquer coisa, inclusive de pessoas, inclusive de relacionamentos, sejam eles quais forem. A gente vê de uma forma muito, para mim, esquisita, o quanto as mulheres estão dizendo: eu vou deixar os meus filhos com os pais e que se dane. Como se o que os pais fazem de abandonar os filhos fosse justificável para elas fazerem a mesma coisa. Então, quando que a gente tem que aguentar e quando a gente tem que ir embora? Ele fala que então de 3 tipos de pessoas, basicamente, né? As pessoas que ficam na fila, mesmo se tiver obstruído lá o caixa. Vamos imaginar que o caixa fechou. Atendeu o cliente da frente e fechou, a pessoa fica lá. Tá fechado, mas ela fica lá. Porque ela entrou naquela fila e ela não vai sair daquela fila de jeito nenhum, né? Existe a pessoa que fica trocando de fila toda hora. Que eu acho que é isso que a gente vê hoje em dia. Sabe, a pessoa que fica, eu vou economizar 2 segundos, então eu vou naquela. Não, naquela. Não, é naquela outra. Não, é nessa aqui. Fica trocando. Existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que está na fila e ela fica observando em volta e ela enxerga uma alternativa óbvia e melhor na outra fila. Mas ela não é tomada essa decisão de uma forma rápida e sem pensar, entende? Essa mudança acontece por observação, por reflexão, por elaboração de situação, de pessoas, enfim, de uma diversidade enorme de fontes e consequências que a pessoa mediu. Então, estar num caminho não é você estar comprometido com ele para sempre, mas também não é você desistir de tudo toda hora. Então, a gente precisa ter coragem, sim, para mudar o nosso caminho. Mas a gente precisa ter responsabilidade de como a gente vai fazer isso. E falando em relações pessoais,
A pergunta que eu quero que vocês tenham em mente quando vocês forem decidir trocar a sua vida, fazer uma mudança na sua vida é: quem é que você está deixando para trás? Você pode deixar essa pessoa para trás? Como no caso do filho que eu citei anteriormente? Mesmo não sendo justo com você, a carga. Pode não ser. Provavelmente não é. Mas aí você vai deixar quem para trás? Entenderam? Ao mesmo tempo que a gente pode ter uma visão de: será que eu estou sobrecarregando outra pessoa quando eu faço essas mudanças de vida? Né? Porque existe aqui uma pessoa sobrecarregada, existe a pessoa que sobrecarregou essa outra. Né? Será que você está nesse lugar de sobrecarregar outra pessoa porque você resolveu ser volátil e ficar trocando de fila toda hora? Entendem? Quando a gente está estudando qualquer coisa, a gente tem uma percepção de uma intenção de aprender com aquilo, a gente tem que trazer para nossa vida, mesmo que seja para levar uma porrada no meio da cara. Porque às vezes é isso, né? Quando alguém vem e te fala assim: você fazendo isso, você sobrecarregou outra pessoa e fez com que ela fosse uma pessoa pior por isso, pode não ser confortável para você ouvir. Pode ser que te chame para você fazer uma mudança. Não é bom ouvir que você errou, né? Que você fez uma cagada, que puxa vida, né? Que pessoa ruim você foi nessa situação, né? Não é confortável ouvir esse tipo de coisa, mas é preciso. Porque é só assim que a gente vai conseguir nos transformar em boas pessoas, em pessoas melhores. Então, quando vocês estiverem ouvindo qualquer ensinamento aqui, percebam as diferentes faces que isso pode ter, sabe? Porque você pode estar no lugar de estar sobrecarregada, você pode estar no lugar de estar sobrecarregando outra pessoa, você pode estar no lugar de contribuindo ou de atrapalhando. A gente não está só no lugar bom. A gente nunca está só fazendo as coisas direito. Pelo contrário, né? A gente está fazendo muita coisa errada muitas vezes. Mas isso não é determinista, entende? Não tenho isso como: mas então não tem jeito. Tem jeito, se você quiser. Só se você quiser. Se você tomar para si a responsabilidade de fazer de você diferente, aí tem jeito. Vamos trabalhar nisso? Te convido a voltar amanhã e a gente fala mais um pouquinho sobre como resolver problemas, e muitas vezes é enfrentá-los. É tê-los como nosso problema e enxergar aquilo que nós fizemos de errado para estarmos nesse problema, nossa contribuição para isso. Então, é doloroso, mas é necessário. Tá? Então, voltem amanhã para a gente trabalhar um pouquinho mais nesse cantinho aqui, desse pedacinho, nesse mundinho que a gente tem aqui dentro. Um ótimo dia para você e até lá. Tchau!